Eu coloquei como tema nesta meditação que nós vamos começar hoje, evidentemente não vamos concluir hoje, mas vamos avançar segundo a graça que o Senhor nos der e também o tempo permitir. Eu coloquei como título nesta nossa meditação, nesse nosso estudo, o perigo da raiva. O perigo da raiva. E nós vamos ler o texto base na Epístola de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, é um versículo bastante conhecido, capítulo 4 e versículo 26. Nós vamos ler em mais de uma tradução este versículo. Nós vamos ler primeiro na tradução revista e corrigida, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós vamos ler agora em outra tradução, que é da Bíblia King James, o versículo 26 e o versículo 27, que diz assim: estremecei da ira, ou de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Nós vamos ler também na tradução da Bíblia Viva, Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, que diz assim: quando estiverem irados, não pequem, alimentando seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha com vocês ainda irados. Resolvam isso logo, porque quando vocês estão irados, oferecem um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos ler também as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 5 e versículo 22. Mateus 5 e 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, estúpido, será réu do sinédrio, será levado ao tribunal. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Amém. Queridos irmãos, eu, como disse aos irmãos, quero que nós meditemos um pouco sobre o perigo da raiva, ou mais precisamente, sobre o perigo ou a tentação de deixar-nos sermos consumidos pela nossa raiva. Eu gostaria de usar duas palavras sinônimas, que são raiva e ira, e também usar uma outra palavra com o mesmo sentido, que é indignação. Raiva, ira e também indignação. Queridos irmãos, existem realidades da vida que nós precisamos enfrentá-las. Uma dessas realidades é que cada um de nós experimenta a raiva, ou a ira, ou a indignação de vez em quando. Alguns mais, outros menos. Provavelmente
de nós que estamos aqui e de você também, que está conosco pela internet, alguns de nós somos mais propensos a ficar irados devido ao nosso temperamento, devido à nossa construção emocional e até mesmo devido ao nosso grau de crescimento espiritual. Porém, a realidade é que todos nós, às vezes, ficamos irados. E isso, desde logo, eu quero dizer aos irmãos que tem que ser entendido como uma parte normal da vida. Uns mais, outros menos. Alguns transparecem que estão irados, outros explodem e outros camuflam que estão irados. Então, a questão principal é o que nós vamos fazer com isso. O que é que nós vamos fazer com a raiva? Quando isso acontece, o que é que nós vamos fazer para minimizar os prejuízos? Das mais diversas variações, os prejuízos que a raiva causa. Como é que nós podemos lidar com a raiva? Porque, queridos irmãos, se nós não administrarmos a raiva, ou se nós não administrarmos a raiva corretamente, ou se nós formos administrar a raiva sem uma ajuda eficaz, com muita certeza nós vamos ter problemas, inclusive problemas de saúde. A Bíblia fala no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, de um homem que teve um desentendimento com a sua esposa, e ele ficou tão irado com a esposa, que enquanto ele conversava com ela, ele teve uma dor no peito, ele teve um infarto. 1 Samuel, capítulo 25, no versículo 37, diz que de manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua esposa lhe contou o que se passara, e ele sentiu o coração parar no peito. Ele teve uma parada cardíaca e ficou paralisado como uma pedra. E no versículo 38 diz que 10 dias depois ele morreu. Os estudiosos, irmãos, apontam realmente problemas cardíacos. A explicação é que nos acessos de raiva, o corpo, o organismo, produz grandes quantidades de cortisol e de adrenalina, e o resultado é o estresse. Todo o sistema cardiovascular fica estressado. E a raiva também, ela eleva a pressão sanguínea. E o que acontece? Isso faz com que gere maiores quantidades de glicose no sangue e de gordura nos vasos sanguíneos, trazendo danos para as artérias. A pessoa está com a artéria entupida. Ela comeu muito churrasco de costela gorda? Não. Ela passou muita raiva, ela era até vegetariana. Ela nem comia carne, ela era vegetariana. Os estudos apontam também gastrites e outros problemas no estômago que podem evoluir para um câncer.
A explicação é que em momentos de extrema exaltação por conta da raiva, há um bloqueio de substâncias químicas que são necessárias para uma digestão saudável e a liberação de ácidos estomacais que podem irritar pequenas úlceras já existentes, levando a diarreia, cólicas e até constipação intestinal. Outros efeitos, irmãos, prejudiciais para a saúde, que podem ser uma resposta do corpo humano para a raiva, são músculos doloridos, como se a pessoa tivesse feito fortes exercícios ou carregado pesos grandes, dores de cabeça, enxaquecas, formigamento nas mãos e nos pés, alergias, alterações hormonais, doenças autoimunes. Nós já falamos nessa parada cardíaca que este homem do capítulo 25 do primeiro livro de Samuel teve. Evidentemente, irmãos, cada um tem a sua estrutura, mas inclusive, e a literatura médica registra, que há casos de aumento de peso, porque a liberação do cortisol, além de prejudicar o coração, como nós já falamos, pode também criar depósito de gordura nessa área aqui do abdômen, aumentando a nossa circunferência. Eu não estou falando, irmãos, que todas as pessoas que sofrem de males tais é em decorrência da raiva. Pode ser um problema congênito, pode ser um problema de doença hereditária ou de uma doença adquirida. Porém, a realidade é que existem doenças que não devem existir no meio do povo de Deus. E o próprio Deus disse: vocês não sofrerão dessas doenças. Glória a Deus. Os pagãos, sim, mas essas doenças não existirão no meio de vós. E tudo isso, irmãos, sem falar nos problemas de relacionamentos, porque quando a pessoa perde o controle e tem um acesso de raiva, uma explosão de ira, ela fala o que não devia, ela faz o que não devia, e ela machuca os outros com as suas palavras, com as suas atitudes. Porque, queridos irmãos, por mais que alguém tenha razão para estar irado, essa pessoa, ela não pode ser desrespeitosa, ela não pode ser mal educada, ela tem que tomar cuidado com as suas palavras e também com as suas atitudes. A Bíblia trata sobre essa questão de palavras que saem da nossa boca de uma maneira muito radical, não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, como por exemplo, o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, proferirem com raiva ou sem raiva, irado ou sem ira, com razão ou sem razão, Jesus está falando
que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E ainda, queridos irmãos, ainda, o que é mais grave, são os problemas espirituais, decorrentes ou consequentes da raiva. Então, queridos irmãos, nós precisamos saber lidar com a raiva, e não existe outro lugar onde nós possamos encontrar os subsídios, as orientações, a direção para nós lidarmos com a raiva, a não ser na preciosa palavra de Deus. Glória a Deus. Todos os compêndios de psicologia, de psiquiatria e de outras áreas científicas que se dedicam a esse estudo não podem superar as palavras deste livro. Amém? Agora, irmãos, a verdade é que todos nós trazemos uma herança familiar, emocional, que são coisas do nosso caráter, da nossa personalidade, que foram formadas, que foram forjadas na família onde nós nascemos e até mesmo no lugar onde nós fomos criados. Glória a Deus. Eu morei em uma cidade, não a de Teodoro Sampaio, uma outra, que era uma cidade composta por pessoas que vieram, em sua maioria, de um determinado estado da nossa federação do Brasil. E ali as pessoas tinham o costume de falar alto. Há algum tempo, por exemplo, eu recebi em São Paulo, lá no cartório, uma comitiva do governo chinês, que veio para estudar o sistema de propriedades no Brasil. E depois de fazer toda a demonstração, eles ouviram com muita atenção, fizeram perguntas, explicamos. Eles começaram a conversar entre si, e parece que eles estavam brigando. O jeito, não sei se os irmãos já ouviram conversa entre chineses, quem já ouviu? Não é isso? Parece que estão brigando, pelo jeito que falam, e gesticulam, e olham. É uma coisa interessante. Então, irmãos, além disso, nós trazemos nas nossas emoções, na nossa personalidade, traços que foram forjados, foram formados na família onde nós nascemos, na casa, no lugar onde nós fomos criados. E eu já começo perguntando a você, como era... Aqui, Marcos, por favor. Como era a sua família neste quesito, quando se tratava de raiva? Como era na sua casa? Na sua casa, as pessoas gritavam? Na sua casa, as pessoas falavam palavrões? Eu sei da minha família. Meu pai, era bastante fácil para ele ficar irado. Já fazia uns 20 anos que meu pai era crente. E ele ainda gostava de andar armado, com uma garrucha, que era 2 tiros e uma carreira. E um punhal. Coitada da minha mãe. Joelho no chão. E ainda, fora isso, Marcos, ainda tinha uma espingarda pendurada atrás da porta. Já minha mãe, irmãos, ela era uma pacificadora, ela evitava conflitos,
Ela preferia suportar uma injustiça, levar um desaforo para casa, perdoar, ao invés de confrontar. Agora, isso não significa que ela nunca ficou com raiva. Eu morei com ela há 40 e poucos anos. Agora, eu acredito que ela apenas mostrava isso de uma maneira assim mais sutil, sem explodir, com a resposta com uma ou duas palavras, uma resposta breve, às vezes uma cara mais fechada, franzindo essa parte aqui. Agora não dá para a gente saber, né? Porque tem pessoas que aplicam botox e pode fazer o que for que não vai franzir a testa, né? A gente vai ter que descobrir outra forma, assim, quando a pessoa estiver camuflando aí. Alguns o nariz cresce um pouco, fica um pouco maior, o nariz fica assim, mais avantajado. A gente tem que descobrir os truques. Eu confesso aos irmãos que poucas vezes eu vi meu pai brigando com minha mãe. Mas pode ser que eles brigavam escondido, né? Normalmente os casais não querem brigar na presença dos filhos, né? Briga escondido. Bom, irmãos, o que isso é para mim? Eu estou aqui já há 20 anos e muitos irmãos me conhecem há muitos anos. E outros me conhecem já lá de Teodoro Sampaio. E eu diria para os irmãos que, apesar de todos esses anos procurar produzir o fruto do Espírito, olhando assim, eu estava preparando essa mensagem hoje, e olhando assim para mim mesmo, de maneira equidistante, eu lá, e olhando para mim lá, eu acho que eu tenho assim um pouco dos dois. Às vezes, para mim não é difícil ser manso, longânimo, ser lento para perder a calma, ser lento para perder a paciência. Porém, às vezes parece que eu vou reprimindo a minha raiva, vou engarrafando a minha raiva até chegar ao ponto de bum! Explosão. Vocês já sabem o que acontece quando a panela de pressão explode, não sabem? Se lembram? O que acontece quando a panela de pressão explode? Nós temos aí, Pedrinho, coloca a panela de pressão para explodir aí. Tem som? As pessoas estão ali, trabalhando. Pronto, explodiu a panela de pressão. Hoje foi curta. Mas o estrago ficou lá. Com você pode ser diferente. Você pode ter vindo de uma família onde a ira era totalmente reprimida, onde
todo mundo tinha domínio próprio, temperança, ninguém gritava, ninguém batia as portas, ninguém jogava coisas no chão. Ou pode ser que você tenha vindo de uma família onde a raiva era expressa, era manifesta. As pessoas gritavam, os erros não eram tolerados, as pessoas protestavam na sua casa com veemência, em voz alta, e todo mundo apresentava os seus argumentos e as suas razões, e cada um procurava falar mais alto do que o outro, e jogava as coisas no chão, e fazia o que podia, batia a porta, chutava. Isso pode ter afetado você na forma como você expressa a sua raiva. Assim como eu disse aos irmãos, que eu acredito que aconteceu comigo. Então você pode ser do tipo da pessoa que explode quando alguém faz alguma coisa contra você, ou quando você é vítima de alguma injustiça. Algumas pessoas até dizem: cheguei ao meu limite. Eu acredito que as pessoas estão falando assim: cheguei ao meu limite de domínio próprio. Embora pelo Espírito Santo o domínio próprio é limitado. Cheguei ao limite da minha paciência. Cheguei ao limite. Este é o meu limite. E há, irmãos, um hábito muito ruim, que é expressar a raiva de uma maneira que não é útil, fora do contexto onde aconteceu, onde houve a geração da raiva. Porque há pessoas que ficam iradas no trabalho, ficam iradas na igreja e depois descarregam em casa. Essa é uma coisa difícil. Descarregam justamente com as pessoas mais próximas, com as pessoas com quem tem maior intimidade. E quando isso acontece, eu tenho certeza que todos nós já vimos isso acontecer, e talvez nós tenhamos sido o agente positivo, não o sujeito passivo. Ou seja, tenhamos sido aquele que expressou a raiva com a pessoa que não deveria. Ou pode ser que nós fomos a vítima. Nós fomos aquele que alguém expressou a sua raiva para conosco, por nada, ou por quase nada, e quando isso acontece, você diz: de onde isso veio? Porque é algo absolutamente desproporcional ao que aconteceu. Eu vou responder a você que essa raiva reprimida contra outra pessoa, às vezes até mesmo por anos, como eu falei para os irmãos, vai enchendo, e de repente essa raiva ela é descarregada. Outra coisa, irmãos, que acontece às pessoas é quando elas negam a sua raiva, elas camuflam a sua raiva, e essa raiva se expressa depois na forma de uma depressão. Se você conversar com psicólogos que trabalham com pessoas que sofrem de depressão,
eles vão dizer que a causa mais comum da depressão é a raiva que foi camuflada, que foi negada. Então, irmãos, em vez de negar a raiva, nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos examinar-nos a nós mesmos. Glória a Deus. E toda vez que tivermos dificuldade em examinar-nos a nós mesmos, nós temos que falar como Davi: Senhor, sonda-me. Passa a tua sonda em mim. Agora raio-x não serve. Agora tem que ser alguma coisa mais invasiva. Sonda-me. Glória a Deus. E ver, irmãos, o que nós possamos fazer para resolver o problema da raiva de uma maneira saudável. Eu estava pensando, irmãos, que a raiva pode ser comparada com a febre. Porque a Bíblia não diz que nós não podemos ficar irados. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Irai-vos. Obviamente não é um mandamento, é uma permissão. A febre também não é uma doença. A febre é uma reação do organismo contra alguma anomalia. E a febre também, segundo os estudiosos, ela não é necessariamente um mal. Por exemplo, nas infecções, a febre ajuda o sistema de defesa, o sistema imunológico do nosso corpo. A febre o ajuda a livrar-se do agente agressor, que pode ser um vírus, que pode ser uma bactéria. No entanto, como a febre pode ser um dos sintomas de várias enfermidades diferentes, é necessário, é imprescindível, é indispensável estabelecer o diagnóstico para que o tratamento possa ser orientado. É preciso identificar as enfermidades que possam estar envolvidas para estabelecer o diagnóstico e o tratamento. Eu, por exemplo, irmãos, quando era criança, eu tive uma febre muito alta e durante vários dias. E como na minha cidade, naquela época, não tinha médico, só tinha médico a 100 quilômetros da minha cidade, ou por terra, ou de trem. Eu fiquei tomando medicação passada pelo farmacêutico lá da nossa cidade, remédio para inflamação na garganta. E quando eu já estava quase com o pé na cova, meu pai me levou para uma consulta na cidade. Nós pegamos o trenzinho e fomos para a cidade, que era Presidente Prudente, para uma consulta médica com o doutor Gabriel da Costa Neto. E o diagnóstico, irmãos, foi febre tifoide. Não tinha nada a ver com garganta. Eu havia trabalhado com meu pai em uma área, era uma plantação de arroz, que teve uma enchente, uma inundação. Depois nós fomos aproveitar o que sobrou daquela enchente, e tinha muito mato podre, cobra podre, peixe podre, e nós trabalhamos ali descalço, pisando naquelas coisas podres, e quentes por causa do sol, e aquele vapor que subia.
E eu peguei então essa febre tifoide, e eu quase morri. Veja os sintomas da febre tifoide, eu até anotei aqui: febre alta, dores de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, retardamento do ritmo cardíaco, aumento do volume do baço, manchas rosadas no tronco, prisão de ventre ou diarreia e tosse seca. E as estatísticas mostram que, se não houver tratamento adequado, 15% das pessoas que têm febre tifoide morrem. Foi uma coisa muito difícil. Essa febre foi tão alta que depois eu fiquei com a cabeça meio ruim. É verdade. Eu me trancava no quarto e não abria para ninguém. E as pessoas falavam: olha, ele nunca mais vai ter juízo perfeito, ele não vai conseguir mais estudar. Eu considero que Jesus me curou. Glória a Deus. Eu considero que Jesus me curou. Eu não tenho, assim, a capacidade do pastor Diego para decorar a Bíblia toda. E louvamos a Deus por esta capacidade. Mas eu já cheguei, quando eu estava estudando, a decorar o ponto de todo o trimestre, do começo ao fim, de cor. Porque quando Jesus cura alguém, a obra é completa. Ele não cura um cego e depois fala: ó, passa ali na ótica, porque no médico, o oculista, porque eu curei você, mas ficou só um pouco de miopia. Não. Jesus não cura um paralítico e deixa que eu chuto, puxando da perna. A obra do Senhor é uma obra completa, perfeita, acabada. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser que a cura seja progressiva, mas haverá a cura completa, total e plena. A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai concluir. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós precisamos aprender a expressar a raiva de uma forma que seja saudável. Evidentemente, quando nós aprendemos isso, quando nós aprendemos a expressar a raiva de uma forma saudável, isso nos ajuda a sair corretamente do sistema da ira, antes de causar danos a alguém por palavras ou por atos, e também a sair o mais rápido possível. Porque a palavra de Deus estipula um tempo em que nós podemos ficar irados. Nós não podemos ficar irados além do tempo estipulado na palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que pensar sobre o que vamos fazer com a raiva. Nós temos que aprender a administrar a raiva de uma maneira positiva e também a superar os defeitos, os hábitos que nós trazemos como herança familiar. Não é herança genética, não. Pode até ser com relação a temperamento, mas na maioria das vezes é uma herança do que nós aprendemos em nossas casas, onde vivemos desde crianças, seja na família, ou seja no lugar onde nós fomos criados. E eu pensei em nós, para fins didáticos, nós catalogarmos 2 tipos de raiva.
Na primeira leitura que nós fizemos hoje no texto de Efésios, capítulo 4, e versículo 26, que vamos colocar aqui na tela, a palavra de Deus nos diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós podemos desde logo entender que assim como a febre, a ira não é uma coisa necessariamente ruim. Isso parece bastante claro neste texto, que a ira não é pecado. A ira pode fazer-nos pecar, porém, por si só, a ira não é nem necessariamente errada e nem necessariamente pecado. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender isso, e vamos pedir uma cobertura especial, para que o inimigo não possa capturar as palavras e deturpá-las, antes que nós a compreendamos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender isto. Então, irmãos, vamos primeiro falar sobre dois tipos de raiva que nós podemos experimentar. São dois tipos básicos de raiva. Primeiro, por ou em virtude de uma indignação justa. E segundo, em virtude de uma indignação não tão justa. Vamos falar primeiro sobre indignação justa. Então, ficamos irados em virtude ou em decorrência de uma indignação justa. Vamos pensar em alguns exemplos de indignação justa. Quando você fica bravo, porque está vendo alguém sendo injustamente ameaçado, ou até mesmo porque você está sendo injustamente ameaçado. Quando alguém promete ou se compromete em fazer algo e não o faz. E tantas outras situações. Nós temos também as chamadas raivas corporativas. Por exemplo, quando nós vemos pessoas morrerem nos países do terceiro mundo, porque os países ocidentais querem preservar a sua qualidade de vida, ou as empresas multinacionais querem preservar as suas margens de lucro. Esses dias, até em decorrência de uma conversa que eu tive com uma pessoa, eu fui pesquisar acerca das crianças em regiões da África que trabalham em minas de ouro, em minas de prata, em minas de diamante, e o preço que esses produtos são comprados ali para serem levados para o mercado internacional é algo, irmãos, que realmente nos deixa irados. São tantos outros exemplos, irmãos, em que a raiva é correta. Eu penso que não há nenhuma dúvida de que quando Jesus expulsou os cambistas do templo, Jesus estava bravo. E o apóstolo João, ao explicar o que Jesus fez, ele cita o Salmo 69 e versículo 9, que diz: o zelo da tua casa me consome, os insultos dos que te insultam caíram sobre mim. Nós podemos dizer que Jesus estava, porque os cambistas e os comerciantes de animais estavam ali no templo
fazendo negócios. E o templo, ele não era um mercado, e não é. O templo é uma casa de oração. O templo não é uma casa de negócios. Porém, aquele grupo estava ali para ganhar dinheiro com a troca de moedas, o câmbio, já que havia muitas pessoas estrangeiras que tinham ido a Jerusalém para adoração e levaram as moedas do seu próprio país. E também outros estavam ali para vender animais. E além de tudo isso, eles estavam impedindo as pessoas de adorarem a Deus com liberdade. João descreve esse acontecimento no capítulo 2 de seu evangelho, a partir do versículo 14, da seguinte maneira: no pátio do templo, Jesus viu alguns vendendo bois e ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas, e aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Eu creio que, assim como eu, vocês estão pensando: ei, se Jesus voltasse aqui na terra hoje, em carne, em pessoa, mas as pessoas não podem continuar brincando, abusando, porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Glória a Deus! Tire essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Indignação justa. Vamos falar sobre a indignação não justa, porque há outro tipo de raiva, de indignação, que não é tão justa. E isso também acontece de duas formas. O primeiro motivo é quando nós ficamos irritados devido a circunstâncias que estão fora do nosso controle. Nós olhamos para outras pessoas e vemos que as coisas estão acontecendo, tudo de bom está acontecendo com elas, e nós pensamos que eles estão melhor do que nós, e nós nos sentimos bravos com isso. Isso, irmãos, piora quando nós fazemos uma comparação entre nós e o ímpio, como fez o autor do Salmo 73, ao ver a prosperidade dos ímpios, que os ímpios tinham saúde, os ímpios tinham dinheiro, os ímpios tinham uma família. O autor deste salmo é Asaf. Asaf, pela história bíblica, ele foi um dos dirigentes de um dos coros levíticos de Davi. E Asaf, ele chegou a uma constatação muito grave. Ele constatou que enquanto ele, uma pessoa que lavava as suas mãos na inocência, uma pessoa que era puro de mãos e limpo de coração, uma pessoa que se dedicava a adorar a Deus em espírito e em verdade, e que também levava outros à adoração. No entanto, ele passava por dificuldades, enquanto os ímpios não passavam por apertos. Os ímpios viviam muito bem,
obrigado. E no Salmo 73, ele expressa, a partir do versículo 3, o seguinte: pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento, e têm um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem os donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem toda a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Irmãos, eu admiro muito o autor desse salmo. Primeiro, pela sua franqueza. Ele está dizendo: olha, ninguém precisa pensar que eu sou um super santo. Ninguém precisa pensar que eu sou um super crente ou que eu sou um monstro sagrado. Não é porque eu escrevi 11 salmos, do Salmo 73 ao Salmo 83. Ele tinha os seus momentos de fraquezas, fraqueza espiritual, falta de fé. E no versículo 21 ele diz que nesse período o seu coração se amargurou. Era como se ele estivesse despedaçado por dentro. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. E o que ele fez? Ele foi para o templo. Ele foi para a casa de Deus. E quando ele entrou no templo e ouviu a palavra do Senhor, ele teve a revelação, porque Deus falou com ele, e ele começou a entender os cuidados de Deus para com ele, o destino glorioso que Deus tinha para ele, e ele também entendeu o fim que estava reservado para os ímpios. Ele entendeu que chegará um dia que a justiça será feita, e ele entendeu a sabedoria de Deus. E é muito interessante que ele começa este Salmo 73 pela conclusão de tudo isso. O que deveria ser o último versículo deste Salmo é o primeiro versículo, porque ele já começa com a conclusão no versículo 1, dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Há um outro detalhe, irmãos, muito admirável no comportamento desse homem, porque enquanto ele passou por essas neuroses, enquanto ele passou por essas dúvidas, ele fez uma coisa muito inteligente. E eu quero que os irmãos guardem bem isso. A Bíblia diz que nós precisamos estudar o comportamento, a biografia dos homens e das mulheres que alcançaram todas as promessas pela fé, pela paciência, e que devemos imitá-los. E este homem deve ser imitado, porque enquanto
ele passou por essas neuroses. Ele não repassou as suas dúvidas e os seus aborrecimentos para a sua família e nem para outras pessoas. Ele sabia que se ele repassasse essas dúvidas, essas neuroses, esses aborrecimentos para com Deus, ele contaminaria outras pessoas, as pessoas da sua casa, as pessoas do seu coral, os seus músicos, os seus cantores, os seus parentes, os seus vizinhos, os seus conhecidos. Ele contaminaria a congregação. Então no versículo 15 ele diz: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. E nós, irmãos, será que nós ficamos irados, bravos? Há uma outra palavra que não pode ser sinônimo. A gente às vezes usa mais para camuflar que nós estamos irados. Nervoso. Estou nervoso. Ou estou chateado. Chateado, coisa nenhuma. Nervoso, coisa nenhuma. Estou com raiva. Eu estou irado. Será que nós ficamos bravos também quando algo ruim acontece conosco ou com alguém que nós prezamos, que nós amamos, e nós ficamos irados com os autores e até, provavelmente, até com Deus? Alguma das falsas religiões tem ensinado: revolte-se com Deus. Nunca faça isso. Nunca faça isso. E se você estiver em uma nave de uma igreja como essa, seja nesta ou em qualquer outra igreja, e alguém ocupar um púlpito e falar: você tem que ficar revoltado com Deus, se levante da hora e vá embora. Revoltado com Deus. Eu conheci, irmãos, uma pessoa que sofreu uma grande perda há uns 40 e tantos anos, e o tempo passou, e ela continuava com raiva daquilo. Agora, se você perguntasse a ela com quem ela estava brava, sinceramente, ela não seria capaz de dizer com quem ela estava brava. Eu acho que ela estava com raiva de Deus, porque ela achava que Deus é quem tinha feito aquilo com ela. Por que Deus fez isso comigo? Será que nós também já pronunciamos isso? Porque Deus fez isso comigo. Agora, irmãos, nós ficamos bravos também quando o nosso conforto é perturbado. No ano passado mesmo eu fiquei bravo. No período de carnaval, eu estava na minha casa aqui perto, em Jaguariúna, que é uma casa num condomínio, com regras, etc. E uma casa vizinha foi alugada para um grupo, e eles tocavam música, parece que 24 horas por dia, e dançavam, e gritavam, e bebiam, e aquele batidão do funk. Eu fiquei meio bravo. Esses dias também, a semana passada, eu não fiquei bravo, mas eu perdi também um pouco a paciência. Eu fui fazer uma consulta, sexta-feira, faz pouco tempo. Fui fazer uma consulta, cheguei, era umas 7h15, peguei a senha,
Esperei umas 8 horas, por aí, 15 para as 8, me chamaram. Depois, tirou a pressão. Aí um médico falou comigo uns 3 minutos, mandou eu fazer um exame. Eu fiz o exame, que era um eletrocardiograma, e eu fiquei esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Olha, irmãos, deu 4 horas e meia, meu prazo de validade venceu. Eu confesso aos irmãos que venceu. Aí eu fui lá, vocês não vão me atender? Não, é porque a sua vez vai chegar. Espera aí, então eu vou embora. Eu já estava com fome. 4 horas e meia, era meia-noite, quase meia-noite e 20, quase meia-noite e meia. Eu confesso aos irmãos que o meu prazo de validade venceu. Às vezes nós ficamos também com raiva, irmãos, de determinadas categorias de pessoas. Artistas, professores, ministros, políticos, empresários. Não é verdade? Há também, especialmente mulheres, que têm a sua ira direcionada para os homens em geral, por causa de uma decepção amorosa, ou porque se sentiu usada, ou porque foi desvalorizada como profissional, ou foi humilhada, oprimida, apenas porque era mulher. E desenvolve uma raiva geral contra homens. Outra forma, irmãos, que um tipo de indignação acaba se tornando raiva, é porque o nosso orgulho foi ferido, ou porque nós nos sentimos insultados, ou porque alguém que nós prezamos, que nós amamos, foi insultado, ou quando a nossa reputação e o nosso nome foi injustamente atingido por aquilo que é chamado de covardia, da mentira, da fofoca, da calúnia, da injúria e da difamação. E esse tipo, irmãos, de raiva, em decorrência do nosso orgulho ferido, é uma raiva, irmãos, que deriva do orgulho e não de um desejo de aplicação da justiça. Porque a única mágoa real tem relação com a nossa autoimagem, tem relação com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, ou porque o nosso nariz foi colocado onde não devia ter sido e nós fomos reprimidos. Eu já vi pessoas falando, discutindo, e o outro falar: não meta o seu nariz onde você não é chamado. Você não tem nada a ver com isso. Uma vez eu vi até um papelzinho escrito, que as pessoas pegavam, colocavam no bolso. Depois você lê isso daqui. E no papelzinho estava escrito assim: disfarce que você vai no banheiro e dá o fora. Era um papelzinho, pastor Marcos, para ser entregue aos penetras. Irmãos, são várias situações que nós podemos ficar irados. Eu até anotei uma aqui. Quando um amigo decide sair com outra pessoa, logo depois que recusou um convite seu,
e você se sente desprezado e você se irrita. Quando alguém olha para você e diz que o seu penteado ou a sua roupa é dos anos 80, e você sente raiva dela, porque o seu orgulho foi ferido. É claro que a pessoa que faz um comentário dessa natureza é uma pessoa sem a menor noção. Eu espero, irmãos, que eu esteja sendo claro que esse tipo de raiva, seja por insatisfação das coisas da vida, ou por causa do orgulho ferido, é algo que nós temos que lutar de forma diferente do que a raiva justa que nós sentimos sobre uma injustiça ou sobre o mal. Agora, realmente, há casos em que a pessoa se intrometeu onde não devia, onde não foi chamado, e daí ela foi ofendida. Ela deu a sua opinião onde ninguém estava pedindo a opinião dela. E a Bíblia, irmãos, ela é muito clara quando diz que os intrometidos sofrem as mesmas consequências em razão das suas atitudes, assim como sofrem os ladrões e os assassinos. É o que a Bíblia diz na primeira epístola de Pedro, capítulo 4 e versículo 15, que os intrometidos na vida alheia, eles vão ser perseguidos, eles vão sofrer as consequências, e francamente, não vale para isso ficar irados. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. É o mesmo pacote. A realidade também é que existem pessoas que não conseguem controlar a curiosidade e ficam se metendo na vida alheia e querem saber tudo o que está acontecendo com as pessoas. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 26 e versículo 17, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Porque se alguém puxar as orelhas de um cão, mesmo que seja um animal amigo, muito provavelmente essa pessoa vai levar uma mordida. Da mesma forma, a Bíblia está dizendo que acontece com quem se intrometer em questões alheias. Essa pessoa seguramente estará comprando um problema ou uma inimizade. Há uma advertência, irmãos, muito especial, quando Paulo escreveu aos crentes da Tessalônica. Eles estavam sem trabalhos, e o ócio facilitava que eles se intrometessem na vida alheia. Então ele escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 11, o seguinte: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Realmente, irmãos, parece que tem pessoas que têm assim uma propensão maior, que sofrem mais a tentação de dar um pitaco, de dar um palpite na vida dos outros. E até uma recomendação muito interessante que o apóstolo Paulo faz para as jovens viúvas. E Paulo diz: é melhor vocês casarem do que ficarem sem fazer nada e andar de um lado para outro, se intrometendo em coisas que vocês não têm nada a ver com isso. E em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 13, ele está orientando a esse respeito, e ele diz: além disso,
Elas, as jovens viúvas, se acostumam a não fazer nada e andar de casa em casa, e pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. A doutrina cristã, irmãos, ela é muito radical nesse quesito. Paulo, ainda escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, e versículo 11, ele diz: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Em outras palavras, Paulo está falando: não fique sem ter nada o que fazer, ocupe-se, vai estudar inglês, vai estudar gramática, leia a Bíblia, decore um versículo, engraxe os sapatos, organize suas gavetas. Arrume o seu quarto. Tem gente que, quando você chega, a primeira coisa, você bateu palma, antes de abrir a porta, vai lá e fecha todos os quartos, para não ver a bagunça que está lá. É roupa jogada para cá, roupa jogada para lá, tênis para lá, calcinha para lá, blusa para lá. Arruma suas gavetas, faça alguma coisa, organize, preocupe-se com as coisas da sua igreja, com a sua família, com o seu próprio serviço, cuide de seus próprios negócios, vá fazer alguma coisa, e você terá uma vida tranquila. Porém, há pessoas que querem estar por dentro de todas as novidades da vida dos outros. Há um versículo na Bíblia, irmãos, em Provérbios, capítulo 20, e versículo 3, que diz: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Eu gostaria, nós já estamos terminando, eu gostaria de fazer uma advertência. Se você tem amigos ou amigas que querem saber de tudo o que se passa na sua vida, tintim por tintim, querem saber de tudo com detalhes, cuidado com esses amigos ou amigas, porque há pessoas que pensam que têm o direito de saber tudo o que se passa na vida do outro. E eu diria, como eu quero dizer a você, essa pessoa pode parecer, ou até pode ser muito seu amigo ou muito sua amiga, porém, ela está fora da doutrina da palavra de Deus, e por isso, pode lhe trazer um prejuízo muito grande. E qual é a solução? A solução é dizer para essa pessoa com educação, no tom de voz certo, sem alterar a voz, mas dizer para ele ou para ela: vai cuidar da sua vida. Para o amigo ou amiga que tenta passar dos limites. E você pode falar sério e depois dar um sorriso assim amarelo. Existem coisas, irmãos, que nós provocamos. Nós somos vitimados, porque nós produzimos, nós ajudamos, nós trabalhamos para que fôssemos vitimados. Para isso, nós não podemos ficar com raiva. Agora, de qualquer maneira, nós precisamos aprender a lidar com a raiva. Até aqui, irmãos, foi muito fácil. Agora vem a parte mais difícil. Porque se de um lado a Bíblia diz que nós não devemos sentir ira e pecar, podemos então irar e não pecar. Por outro lado, a Bíblia diz que é importantíssimo controlar a nossa raiva.
administrar as nossas emoções, quando elas estão inflamadas pela raiva, às vezes, queridos irmãos, é muito mais difícil do que nós podemos supor. Porque a raiva ou a ira, ela tem duas filhas. Uma delas se chama amargura. E a outra se chama vingança. E essas três, a ira que é a mãe, e as filhas que é a amargura e a vingança, ao longo da história, elas têm sido uma das principais fraquezas humanas catalisadas pelas forças diabólicas. O apóstolo Pedro nos diz que o inimigo, nosso inimigo, Satanás, o nosso inimigo, ele está à espreita procurando uma oportunidade para atacar. E que ele não tira férias, ele não descansa nos finais de semana e nos feriados. E o apóstolo Pedro nos alerta, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, irmãos, se a ira permanecer no nosso interior, se nós continuarmos alimentando a ira, nós podemos nos tornar pessoas amarguradas, e o desejo de vingança, ele pode evoluir. Se nós alimentarmos a ira com rancor, nós estaremos dando a Satanás a oportunidade dele interferir em nossos sentimentos, interferir em nossas sensações. Por isso é que nós lemos o texto de Efésios, onde o apóstolo Paulo orienta os crentes a terem cuidado com a raiva e com o furor, porque a nossa tendência, irmãos, é sempre, naturalmente, pagar em dobro pelo mal que nos fizeram. Há uma lei da física, os irmãos que estudaram física vão se lembrar da terceira lei de Newton, que, evidentemente, é uma das grandes leis da física, indiscutível. A terceira lei diz assim: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Como disse, evidentemente, é uma das grandes leis da física, e há provas indiscutíveis na prática que comprovam a exação dessa lei. E nós podemos verificar isso na prática com a degradação do meio ambiente. As instabilidades climáticas, por exemplo, são fruto da ação humana, são resultado do mau uso, do abuso da natureza. O próprio apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 8, versículo 20 em diante, que toda a natureza geme e aguarda com expectativa o dia da libertação dos maus tratos e que vem sendo submetida. E ninguém discorda disso ao ver os furacões, as inundações, as secas, as mudanças climáticas, porque a toda ação há sempre uma reação oposta de igual, alguns dizem, de igual ou maior intensidade. Evidentemente, a lei de Newton, que é uma lei divina, ele apenas descobriu, ela se aplica a todas as coisas relacionadas com o mundo, com o cosmos e com a existência. Mas, irmãos, tudo é diferente quando nós levamos em consideração os ensinamentos de Cristo e a sua palavra. O Senhor Jesus nos ensina a receber um tapa e oferecer a outra face, a não retribuir o mal com o mal, a andar 2 milhas com quem nos pede que andemos 1, a dar também a túnica para aquele que nos pede a capa,
a lavar os pés uns dos outros, a amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem, ou seja, a ter uma reação totalmente contrária e não uma reação igual à ação recebida. E nessa escritura que nós lemos, o Espírito Santo adverte a todos os crentes para exercerem humildade, exercerem paciência, deixarem que Deus esteja agindo a seu favor e não deixarem que a indignação ultrapasse o período máximo de um dia. O parâmetro aqui é o pôr do sol. No texto de Efésios capítulo 4 e versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Esta é uma citação do Salmo 4, versículo 4, onde diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O que a palavra de Deus está dizendo: quando você estiver em sua cama, com a cabeça no seu travesseiro, fale com o seu coração antes de dormir. Consulte o seu coração, se você fez o que devia ter sido feito antes do pôr do sol. Porque a Bíblia está dizendo que o problema da ira, o problema da raiva, tem que ser resolvido antes do pôr do sol. E o texto diz: consultai o seu coração e a seguir sossegai. Então a palavra de Deus está dizendo: ao invés de você ficar deitado na sua cama, remoendo pensamentos de raiva, pensamentos que vão deixar você cada vez mais irado e mais furioso, a Bíblia diz: fale com o seu coração, tenha paz, sossegue o seu coração, mantenha a sua confiança em Deus. E você sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Deus virá para lhe ajudar. Primeiro, Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para que os seus anjos protejam você onde quer que você vá. E depois o próprio Deus Altíssimo descerá do céu. Ele vai pleitear a sua causa, Ele vai lutar as suas lutas, Ele vai estabelecer a justiça, Ele vai colocar o seu direito, repor o seu direito no lugar que deve estar. Há uma escritura a esse respeito no Salmo 37 e versículo 6, que diz: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o meio-dia. Versículo 8: deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Versículo 9: pois os perversos serão destruídos. Deixe com Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Ele está dizendo: não coloque a mão nisso. Os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Esta é a sua lição de casa. Consulte no travesseiro o seu coração e tenha paz. Sossegue. Deixe a ira de lado, não se enfureça e não perca a calma. Não continue perdendo o seu sono. Não continue ficando acordado durante a noite por ansiedade ou por qualquer tipo de pressão. No Salmo 3, escrito quando Davi
fugiu do seu filho Absalão, porque Absalão queria o trono do pai, e o pai fugiu, e ele saiu no encalço do pai com seus homens para matá-lo. Davi escreveu no Salmo 3, versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Isso tanto valeu para Davi, como vale para você e para mim. Bastando que ao deitar, nós falemos com Deus, consultemos no travesseiro o coração e sosseguemos. No salmo seguinte, ele escreveu isso no versículo 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. E no versículo 8, em paz também me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de concluir, irmãos, esta mensagem, lembrando a nossa lição de casa. Esta é a sua lição de casa. Consulte no travesseiro o seu coração e sossegue. Deixe a ira de lado. Não se enfureça. Não perca a calma. Não grite. Não fale alto. Longe de vós toda ira, gritaria e blasfêmias. Porque nós aceitamos Jesus, mas nós ainda sabemos umas blasfêmias. Ainda tem uns palavrões que estão por aí. E a palavra de Deus diz, consulte no travesseiro o seu coração e sossegue, deixe a ira de lado, não se enfureça e não perca a calma. Não perca a calma, não grite, não diga palavrões. Entregue-se diretamente ao Senhor. Por favor, curve a sua cabeça para o momento de oração. Ó Pai, nós meditamos nesta palavra. A Tua palavra, Senhor, é medicina. Medicina para o nosso espírito, medicina para as nossas almas e medicina também para o nosso corpo físico. Eu creio, Senhor, que verdadeiramente a Tua palavra é enviada com poder de cura. Não somente a cura do desconforto, a cura dos sintomas, mas a Tua palavra age lá na raiz da causa. Age lá no interior. E por vezes na alma, mas por vezes na divisão da alma e do espírito. Cremos verdadeiramente no poder curador da Tua palavra. Oh, aleluia! E que nesta noite o Senhor enviou a Tua palavra, para que nós sejamos curados pela palavra, abençoados pela palavra, para que possamos, Senhor, empreender um novo tempo, desfrutando de todos os efeitos e todos os benefícios da salvação, removendo, Senhor, todos os obstáculos que nos impedem o fortalecimento espiritual, o renovo espiritual, mas, Senhor, a cura também das emoções. Oh, aleluia! Em nome de Jesus Cristo, o toque poderoso da alma, removendo todos os problemas, todas as doenças psicológicas, todas as doenças emocionais, e removendo, Senhor, todas as doenças que vieram em decorrência, que são as psicossomáticas. Mas em nome de Jesus Cristo, pronunciamos a palavra da cura, a cura divina, a libertação que vem do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Receba o impacto da glória de Deus, o impacto do poder de Deus. Seja curado,
Oh, aleluia, de toda insônia. Oh, bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, há um novo tempo para você. Deus tem esse tempo de vida abundante, um tempo de alegria, justiça e paz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.